Quais são as características fantásticas, aquelas características que vão fazer com que o seu cliente abra o e-mail? O email marketing é uma estratégia que nós devemos pensar para o nosso negócio e é isso que vamos falar neste podcast. Bem-vindos ao episódio 114 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e pedir-vos já, no 114, para quem está no YouTube, colocar aqui para seguir o nosso canal, colocar um gosto, comentar, porque isso vai ser muito bom para ajudar a chegar este episódio a outros empreendedores. Quem está no Spotify, eu gosto sempre de saber que estão desse lado. O que é que vocês estão a fazer, não é? Estão no banho, estão no carro, estão a cozinhar. Eu sou daquelas que adoro no carro ouvir o podcast. Partilhem também comigo. Vão lá ao meu Instagram, anagoncalves.pt, e partilhar que vale a pena continuar aqui com o podcast. E hoje estou muito bem acompanhada com outra Cristina, não é? Portanto, tem muitas Cristinas. Ela já sabe que é a outra Cristina, não é? Não é no sentido de ser a outra, mas é no sentido... É um elogio, não é? Ser outra Cristina. É a nossa Cristina Lopes. Muito honra de ser a outra Cristina. Ou Lopes, ou a Cristina Lopes. Está tudo bem. Ó Lopes. É muito engraçado que já há pessoas, alunos nossos na academia, que é a Lopes e a Miranda, não é? Parece que estamos aqui na tropa. Exatamente. É Comandante Lopes. Lopes, o que é que nos trazes aqui hoje? Qual é a importância de falarmos aqui do email marketing? Conta-nos aqui um bocadinho. Portanto, o email marketing é outra ferramenta que temos para comunicar com os nossos clientes e com a nossa base de dados, não é? E de que vale ter uma base de dados se não comunicamos com a nossa base de dados? E, portanto, muitas vezes quando os empreendedores falam connosco, não é? Não sabem como construir um e-mail, o que é importante... têm dúvidas, às vezes, de como é que é a construção do e-mail, não é? Porque nós queremos que o e-mail seja uma coisa fácil de ler, queremos que seja quase como mandar um e-mail a mim, queremos que interesse ao nosso cliente, mas na prática depois como é que isto se faz? Então há certas coisas que nós podemos dizer que se calhar vão fazer a diferença na construção desse e-mail. Eu diria que primeiro a importância de comunicar com a base de dados, não é? O primeiro conceito já que a Cristina Lopes nos trouxe, não é? Normalmente as pessoas dizem, eu retiro os e-mails, o número de telefone, ok. E o que é que fazes com isso, não é? É importante que esta relação seja mantida e o e-mail é algo que funciona, não é? Vamos dizer assim, ainda há pouco tempo estive a dar uma aula na faculdade em que me diziam, mas qual é a vossa taxa de abertura de e-mails? E nós temos uma boa taxa de abertura de e-mails, no caso da Fisiotorres, por exemplo, ali 38% da nossa base de dados abre o e-mail, não é? Eles diziam, vale a pena. Eu, vale, não é? Se 38%, se for 1 milhão de contactos, não é? Vale a pena, não é? Nem que seja 1%, ou que seja, não é? No fundo é preciso ter a estratégia certa para enviar, não é? Porque também não vamos só enviar um e-mail a dizer boas festas, faltam 3 dias para o Natal, ou boa passagem de ano, não é? Portanto, no fundo, às vezes o que interessa, e nós dizemos muito isso, não é? Não existem e-mails chatos, existem sim e-mails sem conteúdo, não é? Sem estratégia. Sim, e essa é a primeira característica de um bom e-mail, não é? É o timing. É escolher, porque muitas vezes aquilo que nos dizem os empreendedores é eu agora decidi que todas as semanas vou enviar um e-mail. E isto pode ser um tiro no pé, não é? Porque se eu tenho esse compromisso todas as semanas, eu até posso não ter nada de especial para dizer, vou tentar arranjar conteúdos só para preencher, porque tive aquela regra de que é todas as semanas. Eu comuniquei essa regra ao meu cliente, que depois também... pode não ser a coisa mais adequada a fazer e, portanto, o timing tem que ser bom. Se eu não tenho nada de especial para dizer, se calhar mais vale não enviar, não é? Aquela rigidez de nós tem que criar uma newsletter todas as semanas, não tem que existir. Mais vale eu enviar quando houver motivo. Portanto, o timing é aqui a primeira característica de um bom e-mail. E a segunda, se calhar, é logo também o título, não é? Porque isso também condiciona muito a taxa de abertura, não é? O meu cliente só vai abrir um e-mail se o título lhe chamar a atenção. E muitas vezes, novamente, nós temos aquela coisa de eu vou enviar uma newsletter e, portanto, o meu título é newsletter. Newsletter 110. Mas isso é uma coisa interna, não é? E nós temos que pensar sempre, quando estamos a comunicar para o nosso cliente, nós estamos a falar o que é que ele precisa de saber. Porque a newsletter é o nome que nós internamente damos àquela comunicação. Isso não tem que ser passado para o nosso cliente. Muito mais interessante dizer ao nosso cliente programa para a sua saúde, não é? Aquilo que está a precisar neste momento. E eu, cliente, vou olhar para o e-mail e dizer aquilo que eu estou a precisar neste momento, então eu vou ver o que é, porque não me diz. Agora, se eu disser tudo, se o título do meu e-mail for muito explicativo sobre aquilo que está lá dentro, o meu e-mail, se calhar, vai passar despercebido e não vão abrir. Portanto, segunda característica, um bom título, e nós temos tido essa experiência também com os nossos e-mails. E é muito importante também quando trabalhamos com o email marketing, não sei se vais falar nisso ou não, mas analisarmos, não é? E nós vamos perceber os dados, não é? E vamos perceber que existem e-mails que têm maior taxa de abertura do que outros, não é? Obviamente que aqui, se calhar, a hora de envio, algumas condicionantes nós temos que analisar em termos de métricas, mas aqui o título nós percebemos, não é? Aqueles que são mais fora da caixa, que suscitam mais curiosidade, vão fazer com que a pessoa abra, não é? Porque se aparecer 30% de desconto hoje, eu já sei que é 30% de desconto hoje, vai ser sempre bom, vou-me lembrar daquela clínica, vou lembrar daquela empresa, mas eu não vou
clicar, não é? Eu não vou ter a tendência para abrir, não é? E mais do que o cliente se lembrar que eu lhe envia um e-mail, é ele ler o nosso conteúdo, não é? Exatamente. E as pessoas leem. As pessoas leem, sim. A Cristina, ao início, quando começou a trabalhar connosco, dizia assim, mas será que as pessoas leem os e-mails? Porque eu não sei se leio e-mails, não é? Porque eu acho e eu assim, então, mas não lês e-mails daquela marca? Ela, desses leio. Sim, e eu, pois, exatamente. exato. Diz que ela está conectada, não é? Que tem interesse. Mas isto tem a ver porque hoje em dia, como a informação está tão acessível e há tanta informação, eu acho que depois há uma certa preguiça a digerir, a ler tudo o que seja demasiada informação. E depois que é outra característica também de um bom e-mail, que é também dosear um bocadinho o texto com a imagem, não é? Portanto, se nós pusermos uma mancha gráfica com muito texto, vai dissuadir, se calhar, as pessoas a ler mais atentamente. Por outro lado, também não queremos pôr imagens muito grandes, porque isso também vai fazer com que o e-mail muitas vezes vá para spam. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a imagem, entre o texto, que não seja muito denso. Se eu tenho muita informação, então se calhar mando um e-mail hoje e mando outro daqui a 2 semanas com aquilo que puder esperar, mas tentar com que, lá está, não seja muito denso, está bem? E quem ler, ótimo, Sim. não é? E quem não ler, se calhar, consegue pelo menos perceber ali alguma coisa, reter, evidenciar aquilo que é mais importante, com um bold, com uma cor diferente, mas de modo a que a mensagem não seja densa e não seja pesada, não é? Que a pessoa se calhar vai ler o e-mail quando está na fila de supermercado à espera, se calhar vai estar depois de um dia de trabalho quando se sentou no sofá e vai ver os e-mails. Portanto, queremos que seja uma coisa boa de receber, não é? E não um esforço para ler. Sim, nós temos aqui, e nós subscrevemos algumas newsletters, que é importante, não é? De outras clínicas, para percebermos o que é que se faz, não é? E infelizmente ainda existem muito boas práticas no email marketing na saúde, não é? Porque existem, eu quando quero estudar ou conhecer acerca de uma determinada situação, eu não vou ver uma newsletter, não é? Eu vou se calhar a um Google, vou procurar noutros sítios esta informação, não é? E às vezes vêm mails muito científicos, muito técnicos, e que mesmo se eu estiver a comunicar para outro profissional de saúde e estiver a vender até um curso para profissionais de saúde, dentistas ou terapeutas da fala, eu tenho que efetivamente ser mais técnica, não é? Mas se é para o meu cliente, eu tenho que simplificar também aqui a linguagem, não é? E às vezes não é só nas redes sociais que devemos descomplicar, no e-mail também, não é? Claro. É uma carta, a pessoa tem que sentir que é aquela organização, não é? Claro. A Fisiotorres nós temos sempre a felicidade presente, não é? Acho que se o nosso discurso fosse muito formal e não trouxermos a alegria para a escrita, não é? Seria estranho, não é? Não parece que é aquela marca que está a falar connosco. Exatamente. E depois isso também se relaciona com a parte de introdução de um e-mail, não é? Se nós vamos começar, muitas vezes, e é como nós aprendemos na escola, não é? Primeiro diz o como, o porquê, o onde, a data, e depois vais àquilo que é mais específico. Mas no e-mail marketing não é bem assim. Nós muitas vezes temos que começar com aquilo que é mais específico e depois então, não é? É um triângulo invertido. Porque se nós começamos o e-mail a dizer... A minha clínica nasceu há 20 anos e trabalhamos aqui não sei quantas pessoas e gostamos muito. Isto é um contexto que não é logo o que interessa ao meu cliente. Porque ele já é o meu cliente, ele se calhar não interessa tanto saber que estamos há 10 anos ou 11. Será que isso faz diferença, não é? Será que eu, já que envio muitos e-mails, será que isso é importante? E, portanto, se calhar, a primeira coisa que eu devo fazer no e-mail é logo chamar a atenção. O que é que interessa? Eu tenho algum tipo de desconto, tenho alguma sessão, tenho algum rastreio a acontecer. Portanto, isso é logo a primeira coisa que eu vou comunicar. E isso vai agarrar a atenção do meu leitor. E, portanto, depois lá para o fim, se eu quiser dizer que tenho a minha clínica há 10 anos, então aí eu já posso colocar. Mas, de facto, há uma inversão daquilo que nós estamos habituados a dizer. Nós não precisamos dar um contexto para chegar ao específico, mas muitas vezes ao contrário. Começar pelo específico e depois então dar o contexto. Okay? E, portanto, isso também é uma característica interessante. É muito engraçado que a maioria das pessoas lê na diagonal, é como eu, não é? Tipo, eu também leio na diagonal. Às vezes nós estamos a fazer algo, sei lá, rastreiro no dia 29 de agosto, e, não é? E temos pessoas que respondem ao e-mail a dizer assim, qual é que é o dia do rastreio, não é? E está lá. Portanto, as pessoas efetivamente têm dificuldade, nós estamos cada vez mais preguiçosos, não é? Por esta facilidade da informação e, portanto, se não nos despertar a atenção, não é? E até há estudos, não é, que indicam quando tem o PS, não é? E eles já percebem que quando tem PS as pessoas até tendem a ler o título e o PS mais do que estar a ler o, não é? Portanto, as pessoas querem ir logo para o fim ou querem ir logo, ou alguma coisa lhes desperta a atenção, ou então perde-se. E por acaso há pouco estavas a dizer que nós também subscrevemos, não é? E, portanto, isso é um exercício interessante, não é? Subscrevam newsletters, não é? Da Fisiotorres, de outro sítio qualquer, também para perceber... Da Ana Gonçalves, já agora? Sim, e terminem, exatamente, e terminem a newsletter e pensem, o que é que eu guardei desta newsletter? O que é que me chamou a atenção? E porquê? Como é que eu posso também transpor isso para as minhas newsletters? E porque, no fundo, aquilo que nós queremos quando enviamos uma newsletter é chegar ao nosso cliente para que ele faça alguma coisa, não é? Que é outra característica. Nós queremos dizer-lhe ou para marcar uma consulta, ou para marcar um rastreio, ou para fazer algum tipo de prevenção, não é? Faça isto em casa se não quer isto, não é? Estamos a educá-lo para a saúde, também pode ser, nem tudo se tem que levar à compra.
mas nós de facto queremos incitá-lo a fazer alguma coisa e, portanto, isso também deve ser bem vincado, não é? Depois de ter lido este e-mail, o que é que eu quero que faça? E aquilo que eu quero que faça normalmente vem sinalizado com um botãozinho, não é? Marque com um botão para entrar em contacto connosco através do WhatsApp. Hoje em dia as plataformas de e-mail já conseguem fazer isso muito bem, não é? Não é preciso sermos designers ou developers para conseguirmos fazer isso, mas de facto um bom e-mail que indique ao nosso cliente o que nós queremos que ele faça, é um bom e-mail porque vai ter resultados. E são resultados que também são mensuráveis. E, portanto, aí também nos interessa perceber se o nosso e-mail, além de ter sido lido, se surtiu esse efeito depois também na venda e nas marcações. Sim, portanto, isso é muito importante, não é? Nós pensarmos, no fundo, também temos estratégia, não é? Nós falamos sempre disto, não é? Desde a estratégia financeira, da equipa, a estratégia também tem que estar presente no e-mail, não é? O que é que eu quero com aquele e-mail? Quero que as pessoas abram, quero que leiam até ao fim e quero o quê, não é? Que só se lembrem de mim, que comunique este evento. Nós chegamos a enviar, é um dos desafios que os empreendedores têm de recolher o NPS dos clientes, não é? Nós tivemos agora, fizemos há pouco tempo, experimentamos, vamos enviar para a base de dados toda, não é? Foi brutal a quantidade de respostas que tivemos, não é? A um e-mail a pedir, e normalmente é algo que é muito difícil, não é? O questionário de satisfação na altura, ou por SMS, ou mesmo por e-mail, e funciona muito bem, não é? Portanto, no fundo é ser criativo também no e-mail que se envia e ter um objetivo, não é? Para nós conseguirmos medir e ajustar, olha, está a funcionar bem esta estratégia, não está? O que é que podemos repetir, não podemos repetir, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que são... Falámos aqui já de 5 e então mais outras... 5 dicas, então. É perceber, então, qual é o time para enviar o meu e-mail. Não tem que ser dias fixos. Eu vou escolher quando é que faz sentido. Isto tem que ser a sua regra, mais do que ser uma vez por semana. Exato. Depois, ter um título apelativo, não é? Se eu quero que o meu e-mail seja aberto, eu devo chamar a atenção. Depois, contrabalançar a mancha gráfica de texto e as imagens. Cuidado com o tamanho das imagens, para não ir para spam, mas para tornar o e-mail mais ligeiro. E também terem isso em atenção quando estamos a fazer a introdução, não é? Começar de uma coisa específica e que interesse mais para o nosso cliente do que com uma coisa muito abrangente. E depois fazer um call to action, não é? O que é que eu quero que o meu cliente faça? E deixar isso muito bem claro. E depois também, claro, medir aquilo que estamos a fazer para saber se surtiu efeito. Bem, foram grandes dicas, não é? Portanto, bora lá pôr em ação. Mandem-nos o vosso feedback depois, se conseguirem pensar e estruturar o email marketing. Eu sei que vai fazer toda a diferença. Portanto, isto é um aulão, não é? Portanto, merece ser partilhado com outros empreendedores que vocês acham que não pode perder. Alguém da vossa equipa. Partilhe aqui o link, seja no YouTube, no Spotify, onde estiverem a ouvir. Obrigada, Cristina. E subscrevam-nos lá também. Exatamente. Podem se inspirar aqui com a nossa estrutura também. Depois digam-nos o que acharam também. Exatamente. Gosto de receber. E obrigada, Cristina, pela tua companhia. Obrigada. É muito bom ter aqui pessoas da Academia, a Academia Negócios de Saúde. Podem também seguir-nos no nosso Instagram e temos encontro marcado para a semana. Até lá, bons negócios!